companheiros, agradecer também ao Lira, Cláudio, os companheiros da direção da PUB pelo convite. Eu sou da direção da CONSEC, da Confederação dos Trabalhadores do Instituto Federal, fundada em 1990, que na origem era para ser a entidade sindical que congregasse o conjunto dos servidores. Mas, como a nossa categoria era proibida de sindicalizar até 88, cada um dos setores foi se organizando da maneira que pôde, e quando veio a sindicalização, essa unificação ainda não foi construída, mas esse ano, vocês vão ver na exposição, tanto do companheiro do país quanto do companheiro da Davi, há um trabalho de unificação mais desenvolvido, que não é evidentemente ainda uma entidade, né? São várias entidades, são mais de 30 entidades de tamanhos diferentes, de configurações diferentes também. Algumas são gerais, como no caso da FUNSEC, que pega todos os servidores de um estado. Em Brasília, por exemplo, a gente tem a honra lá no nosso sindicato de ter muitos professores da Universidade Federal de Brasília ainda sendo filiados ao SINDSEC, né, o Sindicato Geral. E também filiados à seção de antes lá e assim por diante. Mas antes de entrar na campanha salarial propriamente dita, é obrigatório falar um pouco do momento em que nós vamos realizar essa campanha salarial. A gente sabia, quando fizemos a primeira reunião lá em novembro do ano passado, que seria um ano muito difícil, todos nós tínhamos consciência disso, mas o que a gente constata hoje é que somente 4 meses depois de uma eleição duríssima, em que a presidente Dilma ganhou, porque houve uma mobilização social que queria evitar a volta dos tucanos para o poder, hoje o país está imerso numa profunda crise institucional. Nós todos sabemos que o Brasil não é uma ilha, que essa crise ela tem a ver com a crise econômica mundial, que é respondida pelo capital financeiro, pelo imperialismo, com uma política de guerra e de exploração. Vocês todos viram a criação em setembro do ano passado da coalizão de 60 países para combater o terrorismo, combater o Estado Islâmico, que é um grupo criado pelos Estados Unidos, foi criado pelo M16, que é a agência de serviços secretos da Inglaterra, e pela CIA. E eles próprios reconhecem isso. Criado na época para combater o Hezbollah, que se fortaleceu durante a tentativa de tirar do poder o Bashar al-Assad na Síria. E eles pretendem, com essa política de guerra, acuar o movimento operário. Pretendem, como vocês viram depois daqueles atentados em janeiro em Paris, pretendem impor uma política de união nacional, onde os trabalhadores teriam que abrir mão das suas reivindicações, dos seus direitos, dos seus interesses, em nome do, entre aspas, combate ao terrorismo. Na França, por exemplo, os cortes que a gente está vivendo aqui, né, por conta do superávit primário, vou falar em seguida, lá uma boa parte dos cortes está sendo justificada pela necessidade de aumentar os gastos com segurança, porque nós temos que fazer a segurança das cidades, etc., porque o terrorismo virou um problema, e é verdade, virou mesmo, mas virou porque eles criaram, né? E é uma política deliberada de conjunto, de trazer para a Europa e para outros lugares do planeta a solução, entre aspas, que eles encontraram na África do Norte e no Oriente Médio, que é desagregar as nações, despedaçar os países para colocar as mãos nos recursos naturais e retirar direitos e conquistas dos trabalhadores onde eles existem. Daí que é importantíssimo e fundamental, eu acho que a primeira questão que eu queria ressaltar nesse debate é a defesa da independência sindical. É o primeiro problema de todo sindicalista em todos os países. A independência do sindicato. A independência para não cair nas provocações do imperialismo e também para não cair numa tentativa dos governos de atrair o sindicato para essa história de união nacional. Olha, a situação está muito difícil, tem que abrir mão dos direitos para poder ajudar a resolver o problema. Então, a defesa das reivindicações, concentrar todo o esforço do sindicato. E o sindicato, como a gente sabe, é alguma coisa que cabe todo mundo. Quem tem posição A, posição B, posição C, não interessa a convicção partidária, filosófica, religiosa, todo mundo que é de uma mesma categoria, quer lutar pelos seus interesses, tem espaço dentro do sindicato democraticamente, onde as posições são discutidas e adotadas majoritariamente, e a partir daí se organiza a luta. Então, concentrar na defesa das reivindicações, fugindo de todo tipo de pressão que vem de um lado e vem de outro, e a gente vai ver isso aqui no Brasil. O Brasil, no caso da América Latina, a gente tem a consciência que os países da América Latina também estão sob cerco, um cerco cerrado do imperialismo. Se é verdade que eles jamais desistiram
de tentar recuperar as posições que perderam nas últimas décadas, com golpes de Estado, tentativas de golpes, ingerência, etc., agora a coisa ganhou um salto de qualidade. Nós acabamos de ver ontem, vocês devem ter visto na televisão, a decisão do governo dos Estados Unidos, o Obama apareceu assinando lá um documento que declara a Venezuela como risco para a segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, isso significa que é um passo preliminar para a guerra. E se a gente olhar o tamanho da Venezuela, o tamanho da crise econômica da Venezuela, o tamanho da dificuldade, e o argumento, inclusive, não sei se vocês viram, é engraçadíssimo, porque que a Venezuela poderia inundar os Estados Unidos de dólares. E isso poderia abalar a economia dos Estados Unidos. Bom, a Venezuela não tem dólar nem para comprar papel higiênico, por conta da queda dos preços do petróleo. Então, é uma coisa descabida, mas ultra perigosa. Indica a vontade dos Estados Unidos, do imperialismo americano, do capital financeiro, de vir para cima, né? E aqui no Brasil, esse governo que foi eleito graças a essa mobilização de massas, toma medidas logo de cara de ajuste fiscal, que é contra a base social que elegeu esse governo. Então, é uma situação extremamente difícil, extremamente complicada e perigosa. E é nessa situação que a gente vai fazer a campanha salarial. Por isso eu queria chamar a atenção para um documento que eu não sei se vocês conhecem. Os companheiros estão distribuindo aí o material da campanha unificada, né? Mas tem um documento que foi pouco divulgado, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Bom, tem um jornal que vocês vão receber, mas não está aqui, depois eu acho, para não perder tempo. É um documento assinado por todas as centrais sindicais que estão no Fórum dos Servidores e todas as entidades dos Fóruns dos Servidores, que diz o seguinte, eu quero ler para vocês. O Dia Nacional de Lutas contra as MPs 664 e 665 em defesa dos direitos da classe trabalhadora, dia 28 de janeiro passado, mobilizou todas as centrais sindicais e reuniu dezenas de milhares, etc. As medidas impostas pela nova equipe econômica, sob o comando de Joaquim Levy, não só subtraem direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como ampliam a estagnação e a recessão econômica. Esta é uma razão a mais para que sejam revogadas. O caminho que defendemos é outro, exigimos a mudança da política econômica. E explica que a nossa defesa do salário e dos direitos dos servidores públicos é a defesa do serviço público, que é também a defesa da economia nacional, etc., etc. Esse documento é um documento unitário, subscrito, eu repito, por todas as entidades que estão no Fórum dos Servidores, e que para mim é um ponto de apoio para construir a unidade. Por que eu digo isso? Porque esse é o tipo de enfrentamento que a gente tem que fazer para arrancar o aumento do salário. Ele é muito delimita precisamente qual é o escopo da nossa mobilização e quais são os nossos objetivos. Por que é importante reafirmar isso daí? Porque nós estamos agora às vésperas do dia 13, sexta-feira agora. Eu sei que vocês aqui da PUB, eu quero saudar a iniciativa que vocês adotaram também, estão convocando essa manifestação. Uma manifestação que tem um tripé de 3 questões que é o eixo da conjuntura e que certamente vão continuar sendo no próximo período, que é a luta contra essas MPs 664 e 665, que são as MPs do ajuste fiscal, para arrecadar 18 bilhões, segundo o Joaquim Levy, né? Que diz que, bom, e a imprensa mesmo fala, desajuste fiscal, tem que fazer superávit primário, etc. Bom, mas se a gente for ver as contas do governo, o Diese soltou um documento analisando essas MPs, onde ele explica o seguinte: o governo está dizendo, o Joaquim Levy, que vai arrecadar 18 bilhões com essas MPs. Economia com viúva, com filho de trabalhador, com aposentado, com não sei o quê. Bom, vocês conhecem os detalhes, né? Depois a gente pode até passar esse documento para vocês. É importante conhecer para poder combater. Aí o Diese fala o seguinte: se você for pegar o quanto o governo deixou de arrecadar com as desonerações fiscais dadas às multinacionais, às indústrias, que continuaram demitindo no ano passado, foram 200 bilhões. Então é uma coisa completamente absurda. O governo, no ano passado, fez essas desonerações, achando que com isso ia segurar o nível de emprego, não adiantou porque as empresas continuaram demitindo, né? As montadoras continuaram demitindo, e agora ataca a base que elegeu o governo, que fez campanha para eleger o governo, para arrecadar 18 bilhões. Quer dizer, é um contrassenso. Então, nós não aceitamos, não podemos aceitar, temos que dizer não. E alguém, mas isso está prejudicando o governo? Não.
Quem está prejudicando o governo é ele mesmo, ao fazer essa política, que se choca com o que é necessário para os trabalhadores, né? Segunda questão, a democracia, defesa da democracia. Não de uma maneira abstrata, mas a defesa do mandato popular. E a defesa do mandato popular é a negativa da política que está sendo implementada e uma política que promova o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, renda, emprego, etc. E aqui, independentemente da opinião que a gente possa ter sobre o governo, se a gente é a favor ou contra o governo, se a gente votou ou não votou nesse governo, não é esse o problema. O problema é que as forças sociais e políticas que estão por trás do dia 15, que é o ato do impeachment, são os nossos inimigos de classe. Basta a gente abrir o olho. Se a gente for verificar, eu não sei se vocês viram esses sites que convocam manifestações, etc., é provado que tem um bilionário, o dono da Ambev, que financia um desses sites, uma dessas, né? E se a gente for verificar, se a gente lembra o que aconteceu na Ucrânia, por exemplo, na chamada Praça Maidan, né? Era o dedo diretamente do governo dos Estados Unidos provocando uma revolta para conseguir o que ele queria. Um senador da República dos Estados Unidos chegou a estar presente na Praça Maidan. Imaginem vocês, um senador de outro país vai lá para a Ucrânia e defende a derrubada do governo. Exige que o governo faça o que eles queriam na época, era o acordo de associação com a União Europeia. Eles não queriam derrubar o governo, que era um mafioso. Era um governo corrupto e mafioso. Mas eles não queriam derrubar, eles queriam convencer o cara a assinar um acordo com a União Europeia. O problema é que eles foram longe demais, não conseguiram segurar a onda, o cara caiu e bom, a Ucrânia foi lançada no caos que ela está vivendo hoje. Todo mundo está vendo aí. É uma guerra no seio da Europa, e uma guerra permanente, uma guerra que já matou milhares de pessoas e assim vai. Então, a defesa da democracia não é a defesa da Dilma, é a defesa do mandato popular contra os nossos inimigos de classe. Isso está associado ao problema da Constituinte. Tem uma entrevista de uma companheira petroleira de São Paulo sobre a Operação Lava Jato, que ela diz o seguinte: é evidente que nós queremos a prisão dos corruptos, sejam eles quem forem, a prisão dos corruptores, sejam eles quem forem, mas nós não podemos aceitar que a Petrobras seja destruída e que o pré-sal, que foi descoberto há pouco tempo, ele seja jogado na mão das multinacionais, como querem fazer, e é evidente que é isso que querem fazer. Então não podemos aceitar isso. Então nossa posição é que a corrupção se combate com reforma política e com constituinte. Com o presidente do Senado e o presidente da Câmara citados na Operação Lava Jato como chama isso? Como inquiridos, né? Não como réus ainda, mas como investigados, exatamente. Escuta, isso mostra que a crise das instituições é tamanha. E não é só quem votou na Dilma que acha isso. Todo mundo, o Brasil todo, percebe que não é possível continuar do jeito que está. As instituições apodrecidas, corrompidas, e não só o Congresso, mas em particular o Congresso mais conservador desde 1964, porque foi eleito com essas regras. Quer dizer, até onde nós vamos? Vocês viram, bom, vocês que são professores, devem ter ficado um pouco alarmados com a posição do presidente da Câmara, ele queria votar a obrigatoriedade de ensino em todas as escolas do criacionismo. Vocês devem ter ouvido isso já, né? Quer dizer, é um negócio completamente fora, no século XXI, né, da imaginação de qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso. Mas o cara é esse cara que está lá. E são 200 deputados eleitos com o dinheiro das empresas investigadas no Lava Jato. Então, essas são as instituições que nós temos no país. Então, a reforma política, e é importante também exigir a reforma política com a Constituinte para dar voz ao povo, porque tem um projeto de PEC lá, a famosa PEC Vacareza PMDB, a 352, se não me engano, que o pessoal chama de PEC da corrupção, porque querem institucionalizar aquilo que hoje está na lei, querem constitucionalizar a doação das empresas às campanhas eleitorais. Então, imagina onde é que nós podemos chegar com isso. Então, essa manifestação do dia 13 é extremamente importante, porque ela vai permitir que o conjunto da classe trabalhadora, com as centrais sindicais, enfim, movimentos populares como o MST, etc., coloquem na rua essas questões e deixem claro que a nossa posição é uma posição de independência. Nosso problema não é fazer o que o governo quer. Ao contrário, nós queremos derrubar a política do governo, queremos mudar a política econômica e, dessa maneira, nós colocamos um freio também nessas tentativas, nessas investidas, nessa ofensiva golpista que eu insisto. Não que eu esteja dizendo que vai ter um golpe amanhã, não é isso.
Mas nós estamos entrando num processo extremamente perigoso, onde existe uma manipulação por parte do capital financeiro, não tenho dúvidas disso, basta olhar a realidade, e nós temos que, como trabalhadores, nos posicionar contra esse processo, e construir o nosso terreno, aí sim, aí nós vamos fazer a nossa disputa. Cada um de nós vai defender a sua opinião, vai defender a saída que julga melhor, e as entidades vão se consertando, né, para desenvolver esse trabalho. Em relação à campanha salarial, como eu estava dizendo, os companheiros devem detalhar mais isso, mas o que eu acho que tem de importante? Primeiro, o que tem de importante, eu repito, é aquele documento que eu citei no início, que é um quadro que dá a base para a unidade na linha daquilo que nós precisamos, ou seja, concentrar na defesa das reivindicações. Segundo, foi aprovada uma pauta unificada, que é bastante longa, e foram levantados 7 eixos, né, que são esses que estão aí no cartazinho que vocês receberam. A data base em 1º de maio, política salarial com correção das distorções. Eu vou explicar essa fórmula aqui, o que significa. Reposição das perdas com índice de 27,3. Como é que você achou esse índice? Tem gente que acha pouco, tem gente que acha muito. Eu já ouvi as duas opiniões. É o índice real. Isso aqui foi um cálculo feito pelo Diese, que pegou o salário no último momento de reajuste, aplicou esses 15%, qualquer coisa que teve aí a partir da greve de 2012, que, aliás, foi extremamente importante aquela greve. Muita gente na época falou, bom, a gente só conseguiu 15%, mas em parcelado ainda, né? Mas nós arrancamos, nós mais que triplicamos aquilo que o governo estava disposto a dar a partir de uma greve. Greve, a gente nunca sabe se vai conseguir 100% do que a gente quer. A gente entra, pode conseguir, pode não conseguir. O balanço daquele movimento foi positivo, na avaliação praticamente de todas as entidades, eu não sei se alguma faz um balanço negativo, creio que não. Mas então esse índice de 27% é para repor a inflação, para repor o poder de compra do salário a partir daqueles reajustes, né? A política salarial com correção das distorções é para que, para o futuro, a gente possa ter uma política salarial de reposição de perdas, com negociação em database, que se reivindica que seja 1º de maio, como, aliás, está na Constituição e nunca foi respeitado, né? Nem mesmo pelo governo Lula. O governo Lula negociou muito, a gente arrancou muitas reivindicações, muitos planos de salário, planos de carreira e tudo mais, mas o reajuste anual linear para todo mundo a gente nunca conseguiu, nem no governo Lula, né? E a política salarial, então, com correção das distorções, é para que você não tenha situações, como existe hoje, eu não conheço os detalhes da universidade, mas no conjunto do serviço público, você tem gente com a mesma qualificação, fazendo mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo nível de inserção na carreira, seja médio, seja superior, e com salários completamente diferentes. No Ministério do Planejamento, por exemplo, tem gente que trabalha um do lado do outro, um ganha, sei lá, 3, 4 mil, o outro ganha 8, 9 mil. Por conta dessas distorções que ainda existem, né? Que alguma coisa foi corrigida, mas ainda tem muita distorção. Direito de negociação coletiva, que nós não temos, porque isso existe no setor privado, mas não no setor público. A paridade entre ativos e aposentados, que é absolutamente essencial, nós não podemos aceitar que a pessoa, depois de, né, muitos anos de carreira, bom, isso não preciso nem falar para vocês, mas a discussão que é necessário fazer tem o seu salário rebaixado. A retirada dos projetos que atacam os direitos dos servidores, tem vários dentro do Congresso, por exemplo, tem o tal PLP 248 ainda, não sei quem lembra disso, que isso aí a gente batia muito há uns 4, 5 anos atrás. É o tal do PLP que introduz a avaliação de desempenho, não como critério de progressão na carreira, que isso a gente não é contra, mas como critério de demissão por insuficiência de desempenho. Vocês imaginem, né, o que significaria na mão dos gestores esse instrumento para demitir funcionário que por insuficiência de desempenho, sendo que o hiper subjetivo essa história de desempenho no serviço público, né? É uma coisa que nem os gestores mesmos conseguem explicar. Eles falam, não, mas é objetivo a avaliação. Mas como é que? Se é objetivo, põe no computador, não precisa de gestor, né? Se é objetivo, faz lá uma tabelinha e acabou. Mas é evidente que não é assim. Isso é um instrumento utilizado para fazer assédio moral, para perseguir quem o sujeito não gosta, seja por que razão seja, em particular sindicalista, né? O pessoal que faz greve, vai lá para a porta distribuir panfleto, e assim vai. Bom, eu insisto, um obstáculo, um problema que a gente vai enfrentar são as pressões de quem quer instrumentalizar a campanha salarial para atacar o governo ou para defender o governo, porque as duas coisas existem, e do próprio governo, que vai dizer, olha, não tem dinheiro, o superávit primário, a crise econômica. Bom, escuta, nós não somos responsáveis pela crise, nós não somos responsáveis
por encontrar o dinheiro do governo. Esse é o problema do governo, não é problema nosso. Nosso problema, como sindicato, é defender os interesses dos trabalhadores. Nós não podemos aceitar essa situação do jeito que ela está, né? Sem reajuste, etc, etc. Não preciso desenvolver mais isso. A relação entre as reivindicações gerais e específicas. Mesmo na minha categoria, lá no nosso sindicato, é muito difícil essa discussão às vezes. Por quê? Porque companheiros de determinados órgãos julgam que seria melhor, em vez de ter um índice geral para todo mundo, lutar pelo meu plano de salário. Bom, isso foi o que a gente fez ao longo de 10 anos, ou 12. E na nossa avaliação isso se esgotou. Até porque o tamanho da crise e o tamanho dos obstáculos que a gente tem que enfrentar exigem que a gente esteja todo mundo junto. Que a gente faça um esforço para andar junto, ir para a rua junto, se vai ter greve, fazer a greve junto, fazer a negociação em conjunto. Isso não significa que nós não vamos poder negociar reivindicação específica, ao contrário. As reivindicações específicas elas serão alimentadas por essa questão geral. Lá em Brasília, por exemplo, o sindicato decidiu, no dia 25, né, que foi o lançamento da campanha salarial, vocês aqui na Bahia fizeram um ato no INSS, não é isso? Aliás, foi um dos poucos estados que fez. Isso, na minha opinião, é um problema. É um problema de direção, porque só 3 estados, até onde eu sei, fizeram o ato dia 25. Foi Brasília, Bahia e o Ceará. Eu acho que nós temos que criticar os companheiros porque não cumpriram o calendário, né? Não precisava ter greve, mas podia ter uma assembleia, ter uma manifestação, mesmo que modesta, para poder lançar a campanha, porque nós estamos começando a campanha com antecedência, isso é positivo, né? Mas lá o que foi feito? As reivindicações específicas foram juntadas com as gerais e nós fizemos uma espécie de semi-ocupação dos ministérios. No dia 25, 8 horas da manhã, foi todo mundo para a porta do ministro para entregar, protocolar. Ninguém fez tumulto nem nada, mas é evidentemente uma pressão. E em alguns casos, em vários casos, foram conseguidas audiências e assim vai. E no dia 13 agora, falo isso para encerrar, para cumprir o tempo, é muito importante a gente ir para a rua com as nossas reivindicações, certo? Organizar colunas das entidades dos servidores, levantando lá os nossos 27%, aquilo que cada um julgar o que seja mais central, né, naquela região, naquela categoria, para estar junto com os demais trabalhadores, explicando e mostrando o quanto é importante para o conjunto da sociedade essa campanha salarial do servidor público, porque reivindicar o aumento de salário é defender não apenas os nossos interesses particulares, mas o serviço público, e defender o serviço público é defender a soberania nacional. Obrigado.